Boa noite a todos. Hoje, dia 2 de abril de 2026, às 18h11, a Comissão Permanente Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Luiz Marcelo Comeron, Everton de Oliveira Adorno e Gerson Teixeira Silvério, dará início à audiência pública para discutir o seguinte projeto de lei. Projeto 2350/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial alterando o PPA, LDO e LOA de 2026 e da outras providências. Quero cumprimentar o público que está nos assistindo via web, cumprimentar aqui o nosso relator da comissão, o vereador Tom Adorno, cumprimentar aqui o representando a Secretaria de Finanças e Orçamento, o Felipe e o Jonas, estão hoje substituindo o Otávio, né? Ele teve um compromisso, mas vocês têm gabarito para responder com tranquilidade. Queria aqui agradecer a presença do vereador Aquino, agradecer aqui a nossa tradutora de Libras, a Marta, agradecer aqui os servidores da casa, a chefe de gabinete Isis, que está ali, agradecer a presença do Guilherme, né? Guilherme que está assistindo aqui essa audiência pública. Seja bem-vindo aqui a esta casa. Hoje nós vamos discutir, então, o projeto 2350, onde passo, então, para o relator Tom, para que ele faça suas ponderações. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Presidente da comissão, Marcelo Comeron, vereador Aquino, o seu Jonas e o Felipe da Secretaria de Finanças, o público que nos assiste. Hoje nós vamos tratar do projeto de lei 2350 de 2026, que dispõe sobre uma abertura de crédito especial alterando o PPA, LDO e LOA. Felipe, vou passar para você a fala para o senhor poder dar uma explanada referente a esse projeto, para aqueles que estão nos assistindo, que estão aqui na Câmara, poder entender, e aqueles que puderem fazer alguma ponderação, aproveitar a oportunidade da nossa audiência pública. Então, está com a palavra. Tá. Agradeço a todos. Então, o projeto 2350, ele cria fichas orçamentárias referentes à contribuição de entidades fechadas de previdência. Então, por que vai ser criado essas fichas, né, no valor de 98 mil em diversas secretarias? De acordo com a emenda constitucional 103 de 2019, se tornou obrigatório o pagamento de regime próprio, igual é feito na Previdência. Então, o valor do pagamento é o valor do teto da Previdência de 8.475,55. E se caso, né, o servidor ele receber mais do que o valor do teto, caso o funcionário opte por pagar sobre aquele valor adicional, a prefeitura ele paga junto com aquele servidor. Então, se ele pagar R$100, a prefeitura também vai pagar R$100 junto, caso ele opte. Se ele não quiser recolher mais, ele não tem essa obrigatoriedade. Então, para poder pagar, se caso o funcionário ter essa opção, vai ser criadas essas diversas fichas orçamentárias justamente para pagar essa que se chama patrocínio, né? Então, se o funcionário optar, a prefeitura faz o patrocínio e paga essa entidade que é fechada. No caso aqui, é a Banrisul, que ganhou a licitação, né? Então, vai ser ela que vai ser o regime de previdência complementar da prefeitura. Então, basicamente, é isso daqui que vai ser. Então, são diversas fichas, no total de 98 mil, a maioria aqui por 68 mil, que vai ser da Secretaria de Saúde, justamente porque são maiores salários, né, que tem os médicos. Então, foi colocado um valor maior, foi feito um estudo para ver aonde estava alocado essas pessoas que recebem um valor do salário maior. Da minha parte, compreendido, presidente. Felipe, então, só para aqui para deixar um pouco mais claro para quem está nos assistindo, esse projeto de lei hoje que estamos aprovando, estamos passando por audiência pública, que vai para a votação na segunda-feira. E só para explicar que essas fichas foram criadas na virtude da mudança que está ocorrendo no sistema
da Previdência do município de registro, né? Que agora é a Regiprev, né? Regiprev. E anteriormente, quando a antiga OMSS funcionava, a lei mudou em 2019, né? A lei, houve a mudança da lei em 2019 e o município de registro está se adequando agora. Então, o piso oficial do INSS hoje é R$ 8.475,55. As pessoas que ganham acima desse valor vai poder escolher em pagar uma complementar, uma previdência complementar. Aí ele pagando essa previdência complementar, quando ele se aposenta, né, de acordo com o tempo, ele vai fazer um bolsão, né, vai fazer um colchão, a gente chama de colchão isso, né? Vai guardar o dinheiro dele, e aí quando ele aposentar, ele vai receber automaticamente 8.475. Se ele é um servidor que ganha 12, 13 mil por mês, essa diferença, quem vai complementar é o Banrisul, porque ele está pagando a previdência complementar dele. Então, deixar isso claro para a população, como que funciona. Anteriormente, não era assim. Anteriormente, funcionava, a pessoa recebia 13 mil, um exemplo, isso que eu estou falando aqui é exemplo. 13 mil por mês, recolhia pelo teto, que era 8.475, só que hoje, Regiprev paga integralmente. E ele recolhia pelo teto do governo federal. Então, é isso que, os 14%, né? Na verdade, assim, ele contribuía normalmente, tipo, não cumpria o teto, só que com a nova legislação, limitou esse teto. Então, funcionários que vão entrar a partir de 24/10, que foi aprovado o plano, a partir dessa data, ele vai ser obrigatório pagar até o teto. Os funcionários que entraram antes dessa data, então vai continuar normal, a opção normal, exatamente. Mudança para os novos, né? Isso. A palavra Aquino. Essa complementação que estão falando, é acima só do teto ou aqueles que recebem de qualquer quantia pode fazer uma complementação em cima? Não, acima do teto, a prefeitura pode fazer a complementação, o patrocínio. Se caso uma pessoa ela queira fazer tanto com a Banrisul ou outra complementar, aí é a cargo da pessoa, né? Então, assim, só as pessoas acima do teto que essa lei ele complementa, a prefeitura paga junto. Então, assim, entendi. Obrigado. Mas eu acho que, só para acrescentar aqui na fala do vereador aqui, na pergunta dele, foi, por exemplo, um funcionário, um servidor público, ele ganha R$ 8.000, ganha o teto, tá? Apesar que é 8.475, ele ganha o teto. Só que o Aquino falou, não, ele quer aposentar com 15 mil. Essa diferença de R$ 7.000, ele pode abrir uma previdência privada complementar. Aí, quando ele aposentar, ele vai recolher, o banco lá, a instituição financeira, vai pagar esses 7 mil até o saldo acabar. Não é que o cara vai pagar a vida toda. Se o saldo dele, ele contribuiu durante 10 anos só, ele não vai, se ele aposentou, um exemplo, 65 anos, ele está com 90 anos de idade, e com 5 anos pode ter acabado esse saldo. Agora, do município e o do governo federal, no caso o teto, o INSS, ele continua recebendo até morrer. A minha dúvida... A sua pergunta foi essa, né? Não, esse teto, por exemplo, quanto a pessoa quiser contribuir, depois a prefeitura complementa? Não. Ou tem um patamar? A prefeitura só paga o do salário passar acima do teto. Se a pessoa quiser, vamos imaginar que a pessoa recebe R$ 5.000 e ela quer dizer fazer, ela vai pagar sozinha. Porque é uma opção dela. A previdência, caso a pessoa receba, exemplo, dos R$ 13.000, ela receba 5 mil acima do teto. A prefeitura tem que pagar sobre esse valor igualmente a da pessoa, por causa do recebimento do salário. O que cria a obrigação da prefeitura pagar é a base previdenciária, né? Se caso a pessoa opte. Se a pessoa falar, eu não quero, se a pessoa não quiser, a prefeitura também não vai pagar junto. Não é obrigatório. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Que esse negócio de previdência é bem complicado. A pessoa está ganhando R$ 10.000, então ele está ganhando 2 acima do teto. Aí ele vai pagar, a prefeitura vai complementar, vão repartir, né, essa taxa da previdência aí entre os 2.000 que passou a mais do que passou, vai ser repartido entre o contribuinte e a prefeitura, é isso? Isso, exatamente.
Alguém mais? Tudo bem? Tira a dúvida? O Felipe, Jonas, tudo ok? Vereador, agradecer a presença do vereador Jefferson Pecco, está tudo bem? Público presente, tudo ok? Pois não. Hoje não é feito assim. Hoje não. Hoje não. Então, para seguir uma legislação federal, que é a emenda constitucional, que criou esse limite. Então, aí, a partir de agora, que já está tudo aprovado na Previ, que está tudo certo, aí, a partir desse momento... Então, hoje é custeado só pela prefeitura, então? É custeado, o servidor é descontado e também a prefeitura paga, só que paga para o INSS. No caso, aí, vai pagar para... O teto é 14% do servidor hoje. Nós aprovamos a lei aqui, que pode chegar a 16%. Não, né? Nós a aprovamos minha 14%. A dúvida é nessa diferença em cima do teto. Então, por isso que Hoje fica o déficit atuarial. Hoje é custeado só pela... A prefeitura recolhe do contribuinte e repassa. Agora vai modificar. A prefeitura vai entrar com metade do capital. Então, a diferença é que, assim, hoje, o que decorrer, é uma obrigação, a pessoa, se vai recolher 13 mil, ela vai ter que contribuir sobre 13 mil. A legislação federal, ela contribuiu agora por 8, é o teto. Então, é uma legislação federal que foi aprovada na emenda constitucional. Então, o INSS ela pode cobrar até 8.400, até o teto da Previdência. Ela não pode cobrar mais do que isso. Então, aí, a Previdência Complementar é outra empresa, né, que, no caso, ganha a licitação, que é a Banrisul, que ela dá a opção do servidor, se quiser, fazer essa complementação. Tá, então é uma complementar com conveniado com a prefeitura. Isso, foi. Entendi. Felipe, e curiosidade, tem déficit atuarial na OMSS? Sabe nos dizer? Tem. Uhum. Por volta de 15 milhões. 15 milhões, 400... É que a gente viu um vídeo essa semana dizendo que não tem. Então não procede a informação. O pagamento do déficit atuarial é 15 milhões. Senhor relator, o senhor me permite? Não, o que o vídeo diz é que não há rombo, não diz que não há déficit. Inclusive, se os senhores puderem confirmar, o ano passado o déficit reduziu em 70 milhões de reais. Não foi essa a informação que eu tive do presidente Fernando? Então, é que, Não, na verdade... Você fala o déficit? Como que você fala o déficit? Não, déficit do quê? O déficit atuarial vem caindo. O que não dá para dizer é que a prefeitura não contribui. A prefeitura contribui com 15 milhões porque ele está negativo, mas o saldo total dele reduziu em 70 milhões de reais no último ano. Isso foi dito pelo presidente Fernando para mim essa semana. Então, não confundir alhos com bugalhos. O que na verdade é o seguinte, que nós estamos entrando já numa seara que não está hoje na discussão aqui da... Foi só para a pergunta, foi para o Felipe, perguntando se está com déficit ou não, né? Aí o Felipe respondeu que tem o déficit. A questão que a gente comenta da Previdência, o déficit atuarial, se hoje, vamos supor um exemplo, todos os funcionários que estão contribuindo hoje, se aposentarem, não, deixa eu só concluir, todos os funcionários hoje que contribuem com o município hoje, para a sua Previdência, Regiprev, todos se aposentarem, a sobrevivência do saldo é limitado. Então, chama-se déficit atuarial quando a equipe vem, faz o cálculo. Então, se todo mundo se aposentar hoje, vamos dar um exemplo, tem sobrevivência, o fundo, 5 anos. Como essa é a mesma coisa que nós estamos aqui, foi de acordo com essa mudança da lei 10, da emenda constitucional 103/2019, que houve uma mudança no artigo, onde a União, as federações, todas... elas têm que se adequar. O servidor ele tem que entrar na previdência complementar. Hoje, os municípios, ninguém mais consegue pagar integral. Então, por isso que é essa complementar. Então, o servidor ele tem a opção de escolher. Esse é o tema do projeto de lei agora. Não, esse já foi. Já não, foi aprovado. é o que o senhor está debatendo aqui. Não, só estou comentando. Esse que nós estamos falando, 2.350, é só a criação das fichas. Sim, mas fichas. foi o debate que a gente fez, que o senhor está falando de outra coisa. Não, eu estou falando, a pergunta do Tom aqui, a respeito do déficit atuarial. A pergunta do Tom é sobre o déficit atuarial. O município tem? Tem. Porque hoje, se todo mundo... É isso que eu estava respondendo. Se todo mundo se aposentar... Não, eu estou falando... Mas você sabe como que é feito o cálculo atuarial? É assim? Não, o cálculo atuarial...
Eu não estou falando que eu sei mais que você, não estou falando, eu não estamos entrando nessa seara, ninguém está falando mais que eu sei mais que você sabe mais que eu. Não, dá licença, eu concluo. O que eu estou falando, o déficit setorial, quando qualquer empresa contribui com o déficit setorial, no caso o município está contribuindo, por quê? A responsabilidade que tem o fundo de pensão, as pessoas que se aposentam, eles têm a esperança de um dia receber até o dia de sua morte. Se caso não tiver essa complementação, se o município não pagar, eles não conseguem. Está entendendo? Quando a pessoa se aposenta, ela quer ter a tranquilidade, eu quero viver mais 30 anos. Eu tenho dinheiro lá? Não vai ter, companheiro. Porque, entendeu? É isso que eu estou falando. O déficit setorial, ele entra nessa linguagem da pergunta que eu fiz, Tom. Não estou falando que você é mais inteligente que eu sou mais inteligente que você. Não, ninguém está falando isso. Presidente, eu gostaria, estamos numa audiência pública aqui, eu gostaria até de tirar alguma dúvida, se for permitido. Desde que não fuja do... Não vai fugir. Nós estamos falando da criação de uma ficha para a contribuição e eu queria saber mais sobre esse cálculo, que o Felipe está aqui, aproveitar, agradecer até a presença dele aqui, para que ele explique para nós esse cálculo, porque se souber também, tá? Não é... Se não souber, a gente vai procurar depois trazer o professor Otávio, né? Esse cálculo ele é feito... Ele sempre sobe, né, esse cálculo vai diminuindo gradualmente com o tempo. É que, na verdade, tem uma especialidade que é o atuário. Então, ele que faz o cálculo. Por isso que eu não tenho até... porque, assim, é uma ciência totalmente diferente da minha. Então, eu só consegui responder os 15 milhões porque eu sei que eu tirei relatório hoje de várias... Então, assim, na minha cabeça, eu sei qual que é o valor atual, né? Mas... para chegar, então... Mas tá bom, Felipe, é só o pessoal lá do MSS mesmo que faz esse cálculo, né? Isso que eu falo, que nem direito é uma ciência diferente da minha, e o atuário é uma ciência totalmente diferente, né? Que contratado para fazer esse cálculo. Então, por eles, pela Regisprev, né? Acostumar com esse nome Mas beleza. Mais alguém? Aquino, tudo bem? Aquino, Pécora, tudo bem? Senhor presidente, o senhor me permite? Sim. O senhor trouxe a analogia de se aposentar daqui a 5 anos, mas que eu me lembro, o plano da Previdência hoje é até 2069, não é? Então, nós não estamos falando de todo mundo se aposentar hoje. Então, eu entendo o raciocínio que o senhor traz, por isso que eu disse que nós estávamos falando coisas diferentes. Eu estive com o presidente da OMSS, a OMSS tem uma quantidade substancial, me desculpe falar OMSS, é porque a gente ainda está ligado à terminologia passada. Ela tem uma quantidade grande de recursos na iniciativa privada, e ela tem tido superávit desses investimentos, e, por exemplo, no ano passado, esse valor do déficit geral reduziu 70 milhões de reais, presidente Marcelo. Então, outra coisa é o valor que a prefeitura tem que aportar todo ano, em razão desse valor ainda estar deficitário. Mas, no caminho que está, pode ser que logo ele se torne superavitário e a prefeitura deixe de contribuir os 15 milhões. Tanto é que nós votamos aqui na Câmara para reduzir a taxa de administração de 3% para 1,8%, o que significou a prefeitura diminuir o repasse em R$ 1 milhão, mais ou menos, por ano. Então, nós estamos, sim, num regime sustentável. Se for mentira, o senhor me desminta aqui agora. Não é sustentável o regime da OMSS? Então, o aporte, é a questão que eu sei, o aporte nunca vai deixar de ser pago. Isso que é a questão. Tipo assim, pode acontecer milagre, mas nunca vai deixar de pagar o aporte, porque o regime de previdência nunca vai ser sustentável. Tipo, nenhum regime de previdência, INSS... Então, sempre vai depender do órgão, no exemplo, nosso, sempre vai depender de nós, do Executivo, e tanto o INSS também depende do governo federal. Então, assim, previdência é um assunto complicado, né? Não, a questão da previdência é muito complexo. E essa questão que você falou que tem garantia até 2069, é isso hoje. Se ele pegar e aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, que ele tem que aplicar esse dinheiro, não pode ficar um centavo parado. Se aplicar num fundo que ele venha a quebrar o fundo da noite para o dia, o fundo que eu falo financeiro, já não fica 2070, entendeu? Por isso que as pessoas que trabalham lá, elas têm que ser técnicas, têm que conhecer e fazer muito bem os cálculos, porque ali está a vida das pessoas. Hoje deve estar, acho que 600, 800, acho que não chega a isso.
Não chega a isso. Mas a expectativa daí, as pessoas que estão trabalhando hoje, que se aposentam daqui a 10, 20 anos, vai estar 2 mil pessoas lá. Será que as pessoas que irão contribuir lá no futuro vai cobrir esse déficit? É aí que está o detalhe. Eu falo isso porque eu contribuo essa complementação. Quem tem a previdência complementar, não tem jeito, você tem que pagar, senão você não recebe. É essa a questão. E o senhor tem toda a razão. Tanto que a gente remunerou hoje o presidente do OMSS, tendo em vista exatamente o que o senhor disse, cuidados. como é um trabalho importantíssimo, ele tem que escolher um fundo certo, que não seja muito arriscado, que não seja muito conservador. Ele recebe uma gratificação, salvo engano, de 6 ou 7 mil reais para fazer esse trabalho. Antigamente não era um serviço exclusivo. Ele não só exercia essa função, ele tinha a função dele na prefeitura e exercia. Então, pensando justamente no que o senhor falou, que eu chamo isso de profissionalização do regime de previdência. Eu acho que nós avançamos em registro. Eu não faço crítica a isso, não. A minha crítica é que nós estamos, sim, então eu entendi errado, eu vou pedir esclarecimentos ao Fernando, que nós reduzimos de 70 milhões de reais o déficit o ano passado, então, para mim, isso é um regime sustentável. Pode ser que o ano que vem, Marcelo, reduza só 30, por conta das flutuações do mercado financeiro, mas nós estamos, pelo que eu entendi, caminhando no sentido muito positivo. Sim, exatamente. A OMSS ela vem fazendo um trabalho aí, desde a época depois acho que o Valdir Moraes, José Mendes, prefeito José Mendes, que houve a mudança. Até então, antes era bem diferente. Se eu entrar em detalhes aqui, como era antes, eu trabalhava no banco e a conta deles era lá. Mas o que eu quero deixar claro só aqui, você está com aquele dinheiro lá, a gente vê aquele dinheiro, nossa, está com tudo isso de saldo. Se ele pegar e direcionar, por isso que o profissional que está lá, o presidente, tem a responsabilidade. Ele tem responsabilidade, ele responde. Ele pega e joga tudo numa... Vamos jogar, por exemplo, aqui, joga na Petrobras. De repente, as ações da Petrobras foi lá embaixo. Saiu de 80, foi para R$5. Sabe quantos anos vai tentar recuperar esse dinheiro? É aí que está a questão da responsabilidade. Mas é um negócio muito complexo. A previdência é bem complexo, é um assunto importante. Tudo bem, alguém mais queira fazer alguma pergunta? Mas essa escolha de fundo de aplicação é só o presidente ali ou tem uma comissão? Tem uma comissão tanto interna como externa, né? Porque não pode ser definido só por algumas pessoas. Tem o conselho. Tem o conselho. Tem um conselho. É bem complicado. Tudo bem? Então, não tendo mais nada a tratar, eu gostaria de agradecer, então, ao nosso relator Tom Adorno, agradecer ao vereador Aquino, agradecer aqui ao Felipe, contador da Prefeitura Municipal, que está representando o seu Otávio, agradecer ao seu Jonas, agradecer a Ana Marta, da Tradutor de Libras, agradecer aos servidores da casa, a Sandra e a Isis, e agradecer a Guilherme, que está assistindo aqui, o cidadão e o povo que estão assistindo via web. E não havendo mais nada a tratar, às 18h34, encerramos a presente audiência pública.